Eu creio, Senhor, há de vir a promessa, vitória já te e nas ruas aqui, com tu vemos certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho, fulgura de cima de um sol criador, contudo não posso seguir sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Pensei que das preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu desci, contudo é possível que eu deva minha parte, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra precário destino, empenho dos homens, riqueza ao que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Olá, amigos de estudos bíblicos. Graças a Deus, estamos juntos mais uma vez, mais uma escola dominical online. Estou feliz com quem chega hoje. É bem-vindo. E aqueles também que estão a tempo. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias. Quem tem a impressa, abre a impressa, e quem tem a virtual também, abri-la neste momento. Nós vamos hoje para uma carta do apóstolo São Paulo, ou seja, a primeira carta do apóstolo São Paulo, 1 Coríntios, capítulo 3. É o finalzinho do capítulo 3 e o capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 3, o finalzinho, lá, versículo 21. Ele vai terminar e vai começar o capítulo 4 e a gente vai até o 7. Agora, eu vou apenas ler o capítulo 3. E hoje nós vamos estudar algo fascinante, importante para a nossa era. Ego inflado. O que fazer? Será que eu tenho ego inflado? Será que você também não tem? Então nós vamos conversar hoje, ego inflado. O que fazer? Bíblia aberta. Então nós vamos ler inicialmente o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 21. 1 Coríntios 3, 21. Portanto, olha uma conclusiva aí, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. E o apóstolo São Paulo continua, agora o versículo 22 de 1 Coríntios 3. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, o Pedro, né? Seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E eu vou ler o último versículo agora, do capítulo 3, é o 23. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Bíblia lida, vamos pedir a direção divina no estudo de hoje. Oremos. Senhor, como é bom nós lermos a Tua palavra. Todos os dias o Senhor tem falado ao nosso coração, tem nos alimentado e tem nos dado ensinamento para vivermos cada dia mais uma vida agradável a Ti. E agora estamos juntos na Escola Dominical Online. Agradecidos ao Pai, porque em todo esse tempo o Senhor tem nos abençoado e nos ensinado. E agora me usa como instrumento. Fala ao nosso coração, nos dê o alimento. Oramos
e oramos em nome de Jesus. Amém. Ego inflado. O que fazer? Nós nos deparamos muito com a questão do ego. Ela está em toda parte, em todas as classes sociais, em todas as empresas, escolas, enfim. E ao estudar a questão em si, eu descobri que há 5 coisas que a pessoa faz, né? Eu posso estar fazendo, você também, e nem percebe que é culpa do ego. A primeira, eles colocam para nós: você acredita que está sempre certo. A segunda, e termina aqui: os outros são culpados na maioria das vezes. O segundo ponto, se empolga e toma decisões pensando no que é bom para si. Geralmente se arrepende depois. Duvida da capacidade das outras pessoas. Olha aí. E acha que só você consegue fazer algo bem feito. É muito comum hoje. Próximo. Quer estar sempre no controle das coisas. Será que eu não sou assim? Para não se sentir inútil ou inferior. E um quinto ponto que os coaches colocam aí, por dentro, julga demais as outras pessoas. Olha aí a colocação. Por dentro, julga demais as outras pessoas. E se sente bem fazendo isso. Essa é a colocação hoje de prática do ego, chamado ego inflado. Nós vamos hoje, com o apóstolo São Paulo, lá para a carta aos Coríntios, de Corinto, a cidade. Era uma cidade, naquela época, ligada muito ao comércio e à navegação. Lá tinha, contextualizando a carta do apóstolo São Paulo, lá tinha o famoso templo de Afrodite, que era uma prostituição sacra. Então a prática cultual era prostituindo-se no templo. Do mesmo modo, nós encontramos a igreja desse lugar. É um lugar problemático, uma região polêmica, e a igreja era problemática. O apóstolo São Paulo teve a oportunidade, quando você lê Atos 18, de 1 a 11, descobrir que ele fundou a igreja. E era um ambiente assim de muitas divisões e muitos problemas. E aí o apóstolo São Paulo apresenta uma síntese real do problema da igreja de Corinto, né? Que nós lemos no capítulo 3, 21, e também depois a gente vai ler o capítulo 4, 6 a 7. Que era um problema sério, que é o orgulho e vanglória. O orgulho e vanglória atrapalha qualquer local, atrapalha a família, atrapalha a sociedade, atrapalha a vida das pessoas. O real problema de Corinto, que causava todas aquelas polêmicas e divisões partidárias, era o orgulho e a vanglória. E de fato, realmente o problema lá pertinente, o orgulho, e hoje é a mesma coisa. E é esse problema do orgulho que atrapalha a vida da pessoa, a vida do ser humano. E quando nós observamos que, na atualidade, se falou muito que as pessoas tinham esse problema do orgulho por causa da sua autoestima elevada. Então, o orgulho causava uma autoestima elevada e causava tantos problemas na sociedade. Depois, inverteu a coisa. Atualmente fala-se muito, a pessoa tem muito baixa autoestima, né? Então é por isso que elas tratam mal as outras. É esse orgulho que elas têm que as fazem agir dessa forma. Agora o apóstolo São Paulo já vai colocar para nós e questionar que o real problema não é bem isso. E quando a gente vai para a Bíblia, nós vamos descobrindo, né, não somente com o apóstolo São Paulo, mas toda a Bíblia, ela aponta um outro problema, não é nem a autoestima, nem a baixa estima. E a gente vai aprendendo aí com o problema do ser humano é o orgulho, ou melhor, o tema de hoje, o ego inflado. O ego inflado. E quando nós observamos o primeiro ponto para avaliar esse ego inflado, que é produzido pelo orgulho, pela vanglória que está no coração humano, nós aprendemos em primeiro lugar com o apóstolo São Paulo, lendo agora o texto
do capítulo 4, versículo 6, nós vamos entender esse ego humano como ele é. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 4, 6, é o que a Bíblia fala, o real problema. Irmãos, apliquei-me essas coisas a mim e a Apolo, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe, olha aí, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro. E ele vai, nós sabemos todos, já conversamos sobre isso, o Velho Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. O grego era o inglês da época de Jesus, o koiné. E na língua grega nós temos algumas palavras que são trabalhadas com orgulho dentro do texto bíblico, dos textos bíblicos, principalmente de Paulo. Temos o híbris, que é insolência, arrogância, insulto, mau tratamento. Temos o hiperefania, que é orgulho, fania, jactância. Mas a palavrinha que o apóstolo São Paulo usou aí, nesse texto, para se referir ao orgulho, é fisio, que é aquela questão do ego inchado, inflado, soberbo. Então, o ego inflado é uma pessoa inchada, orgulhosa. E ele trabalhou, o apóstolo São Paulo, aparece essa mesma palavrinha, depois a gente vai pensar nelas, em 1 Coríntios, capítulo 4, 6, e no 19, no capítulo 5, 2, no capítulo 8, 1, no capítulo 13, 4, no 2 Coríntios ainda, 12, 20, e em Colossenses 2, 18. Ainda aparece essa palavrinha séria, né? Que é o fisio. E o que é bem isso, não é? 1 Coríntios 4, 6, que nós lemos, o apóstolo São Paulo fala para tomar cuidado com esse fisio, com esse ego inflado, cuidado com essa coisa inchada. E ele diz, recordando a nós, não se orgulharem de uma pessoa em detrimento da outra. Então, quando a gente vai estudar no original essa palavrinha, no original grego, fisio, é como se fosse uma gaita de fole, né? A gaita de fole você tem que encher de ar para ela poder tocar, não é? Se não encher de ar, não toca. E tirou o ar, acabou. E é isso que é colocado no texto. Os irmãos lá de Corinto entenderam muito bem a mensagem. Vocês têm que parar com esse orgulho, com esse ego inchado, inflado, não é? Com essa gaita de fole. E ele usou essa metáfora para explicar a eles a questão do ego inflado, e nós estamos usando hoje do mesmo modo. A lição de hoje ela está pautada em um livro muito especial que usei para a gente poder trabalhar. Eu não vou dar o spoiler agora do livro. No final eu vou dar o livro que foi usado para a gente avaliar, pensar e falar do autor também desse livro, que já não está mais entre nós, já está no céu, mas ele deixou essa mensagem muito especial. E é baseado no livro dele que a gente está trabalhando a questão hoje do ego inflado. E ele começa nesse livro colocando alguns pontos importantes, não é? Acerca disso. E é claro que hoje você deve estar observando as bexigas aqui à frente, as bexigas colocadas, porque elas simbolizam realmente o ego inflado. É uma bexiga, né? Incha, desincha, dizer, né? E essa palavra fisio, que é inchado, inflado, soberbo, esse ego tem um histórico, não é? E o autor do livro tratou muito bem isso, eu achei interessante trazer para nós, para pensarmos hoje. Esse ego é vazio de Deus, esse ego inchado, né? Esse ego humano é dolorido, esse ego é frágil e esse ego é atarefado, dá trabalho. Nós vamos começar a pensar em cada um deles nesse momento. O que é esse ego vazio? E observe muito bem aí que o ego humano é totalmente vazio. É como uma bexiga, né? Ela é vazia. Olha, você está observando. Para ela ter sentido, eu tenho que enchê-la. E tirei o ar dela, automaticamente volta a ser o mesmo que ela era. Não é nada. O ego não é nada. E observemos que esse ego vazio, não é? Vazio de Deus, ele cria a identidade dele do que ele não é. Ele se acha
o melhor, ele se acha o tal, né? Ele tem uma identidade assim totalmente vazia, né? E ele é vazio de Deus, ele não é saciado. Você encontra a pessoa sempre ela está insatisfeita. Ela não está nem bem com ela própria e nem com as pessoas que estão ao seu redor. E nós encontramos na Bíblia uma mulher que tinha esse problema do ego inflado. Ela tinha, na verdade, não propriamente o ego inflado, mas ela tinha esse vazio do ego inflado, que é a mulher samaritana lá do Evangelho de João, capítulo 4, quando nós vemos de 4 a 30. Era uma mulher que ali encontrou-se com Jesus, uma mulher samaritana no poço, e ela teve contato com ele e ele falou a ela da água que ele poderia dar para saciar a sua sede interior. Porque o ego inflado, ele tem um vazio interior, porque ele não tem Deus dentro do seu coração. E a mulher lá em João 4,15, samaritana, disse a Jesus. A mulher lhe disse, né? Porque ele disse que ele poderia dar uma água que ela nunca mais teria sede. A mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem preciso voltar aqui para tirar a água. E é claro que nós aprendemos com essa mulher ali, samaritana. Ela é uma mulher que tinha um coração vazio. Não o ego inflado, mas um coração vazio, que representa muito bem o ego inflado, um ponto importante. Ela tinha uma vida cheia de decepções. E ela já tinha tido 5 maridos na vida. É triste isso, a pessoa procura a felicidade, procura satisfazer aquela sede interior e através da sexualidade ela já teve 5 maridos, né? Sempre buscando e sempre aquele vazio, né? Interior. E aí Jesus Cristo mostra para ela que só Cristo pode preencher aquele vazio que está no seu coração. E ela foi saciada esse vazio que o ego inflado tem através de Jesus Cristo. Mas vejam bem, um segundo ponto que o ego humano tem, além do vazio, em que a samaritana foi preenchido por Jesus, né, no seu coração, esse ego humano ele é dolorido, né? Ele é distendido, ele é super inflado, isso dói. É duro viver numa vida inflada totalmente, né? Uma vida que não é dela, não está nela. O seu corpo não foi feito para isso, né? E ele tem dor, né? E ele sempre, essa pessoa que tem o ego inflado, né? Além de vazio, ela sempre exige uma avaliação como ele é tratado, né? E, vamos dizer assim, qualquer coisa que contraria a pessoa, que não a trata como a tal, como a melhor, dói no seu coração. E é interessante que a pessoa fala assim, eu estou com sentimentos feridos. Não, o sentimento não tem ferimento. Os sentimentos são alegria, dor. Não, o que está ferido realmente é o seu ego. Mas não podem, porque realmente o sentimento não fere. É o próprio ego. E dói quando a pessoa é contrariada, quando ela não é bem atendida, quando ela não é tratada inflada. Mas veja bem, um terceiro ponto importante do ego humano, além de ser vazio, como a samaritana preencheu por Cristo, dói manter essa aparência, o ego também é muito atarefado, dá trabalho, e especialmente faz questão de ser notado, a pessoa quer ser notada, isso satisfaz o seu interior. E isso ocupa todo o tempo. Porque ela vive todo o tempo se comparando, né? Ela gosta de se comparar com uma outra pessoa. Ela gosta de se vangloriar, não é? E sempre a relação em detrimento a outra pessoa. E isso é algo, assim, trabalhoso, difícil. E 1 Coríntios 4:6, aí, o apóstolo São Paulo alerta muito bem a isso, né? Irmãos, apliquei-me essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, e aí, não ultrapasse o que está escrito, assim ninguém se orgulhe, ninguém viva essa vida de orgulho inflado, porque ela é vazia, porque ela é dolorida e ela é atarefada, dá muito trabalho. E é claro que o ego humano, né? E se comparar com outras pessoas é terrível. Porque, na verdade, nós temos sempre pessoas melhores do que nós. Sempre há alguém melhor para fazer algo. Essa vida, nós somos 8 bilhões no planeta.
E cada um é melhor do que o outro. Agora imagine viver uma vida atormentada, com esse ego inflado, atormentada aí nessa vida trabalhosa que a pessoa tem por causa disso. E quando nós lemos lá o Cristianismo Puro e Simples, que é um livro muito especial, até sugiro a você, não é um livro que eu estou a usar para nós conversarmos sobre o ego inflado, de C.S. Lewis, ele afirma que o ser humano não se orgulha de sua inteligência ou riqueza. Esse é o grande problema que dá trabalho o ego inflado. Mas de ser mais inteligente, a pessoa sempre quer ser mais inteligente que a outra, mais rica. Imagina a hora de preparar o currículo, né? Ela vive sempre nessa disputa quando nós preparamos o currículo, né? E às vezes faz até curso que nem gosta, para poder colocar no currículo para ser melhor do que o outro. E assim é também o ego. O ego trabalha nesse campo. Agora, veja bem, além do ego humano ser vazio, dolorido, atarefado, como nós vimos aí, ele também é frágil, né? E é tão triste porque podemos compará-lo com olha bem aí, uma bexiga. A bexiga, né? E qualquer coisa pode atingir a pessoa de ego inflado, como uma bexiga, qualquer coisa pode atingi-la. É ar que sai. E agora veja bem, nunca está satisfeito, né? Como uma bexiga. E olha o que pode acontecer com o ego que é ser tão frágil. Olha aí o que pode acontecer com ele, ó. Estoura, explode. Então, observe bem, assim é o ego inflado. Assim é o ego humano. E dessa forma, desaparece por completo. Eu gostei muito dessa frase e até coloquei aqui encerrando a primeira parte aí do nosso tema, que é o ego humano, né? Diante do ego inflado, o que fazer? Apenas o ego se ofende. Quanto mais forte o ego, mais frágil será a pessoa. Olha a tragicidade de alguém que vive governada pelo ego inflado, pois ficará suscetível de ser atingida pelas atitudes alheias. Qualquer pessoa atingir o seu ego é terrível para ela. Mas vejam bem, ego inflado, o que fazer? A gente descobriu agora, em primeiro ponto, como é esse ego humano. Nós o conhecemos, né? Nesse momento aí, descobrimos esse primeiro ponto. Mas, em segundo lugar, vejamos bem, esse ego precisa ser transformado. Esse orgulho precisa ser retirado do coração, esse fisiô, aí que o apóstolo São Paulo fala na língua grega. Então esse ego tem a transformação. E quando nós lemos 1 Coríntios 4:3, nós começamos a descobrir como é a sua transformação. O apóstolo São Paulo fala ainda, agora no 4:3. Pouco me importa de ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim. Olha bem, nem eu julgo a mim. E ele vai continuando aí para nós, no versículo 4 ainda. Ele coloca para nós, olha lá. Embora em nada minha consciência me acuse. Olha aí, falando aos coríntios, o problema deles que era o ego inflado. Nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Isso é muito importante. Então aí começa o processo da transformação desse ego, desse eu interior. Se você não entendeu bem, o ego é um termo grego. Jesus usou essa palavra lá em João 14:6. Ego em mim rodos, eu sou o caminho, né? Eu sou o caminho, a verdade e vida, né? E ele usou, o eu, né? E ele ainda coloca para nós, não é? Essa grande verdade, a transformação. O Senhor é quem me julga. Agora veja bem. E Paulo, então, o que ele queria? O apóstolo São Paulo. Que os cristãos, que os crentes de Coríntios, observassem a diferença que o Evangelho faz e o Evangelho pode transformar a nossa vida e pode transformar. O apóstolo Paulo tinha o ego inflado. Antes de ele conhecer Jesus, ele fazia coisas terríveis, porque o ego era inflado demais. E a partir do momento que ele conheceu Jesus, ele pôde superar essas debilidades, né, que é tão bem trabalhadas no livro que eu li, o livro que eu estou usando para a nossa meditação. Ele acabou com a sua fragilidade, com essa coisa que dá trabalho, né, o ego, já conversamos, esse vazio de Deus, essa dor, esse dolorido mundo que vive a pessoa que tem
o ego inflado. E ele começa aí pautando para nós no texto bíblico como que ele superou, como que ele venceu esse ego inflado. Ele não tinha mais. Quando ele partiu para a eternidade, ele foi, segundo os historiadores, decapitado ali em Roma. Morreu por Cristo, totalmente. Olha bem, primeira coisa, ser julgado por vocês. É triste isso, né? Nós vemos na sociedade as pessoas se preocupam muito com o que os outros pensam. Fazem tudo, se vestem, vivem em função de outras pessoas. Isso é terrível. E ele coloca, ser julgado por vocês. A identidade dele nada deve à imagem e opinião em relação à sua pessoa. A pessoa tem identidade, ele tinha identidade, agora ele tinha a mente de Cristo. Então ele teve um contato direto com Cristo ali no caminho de Damasco. Né? Houve a conversão do apóstolo São Paulo e ele descobriu, né? Que importância eu tenho? Não tem importância nenhuma, não sou um nada. Nós observamos aí as tragédias naturais mostrando, né, atingindo ricos e pobres, mostrando que nós não somos nada. E o seu pensamento sobre si não depende do benedito dos outros. O pensamento sobre ele não importa o que a pessoa pensa, porque o mais importante é o que Deus pensa de nós, como Deus nos avalia. E ele, ser julgado por vocês, ele começa a transformação. E ele diz aí no texto, julgo a mim mesmo, né? Então o importante é o que as pessoas pensam, na verdade, sobre elas. Cada um de nós deve cuidar da sua vida. Eu não tenho tempo para cuidar da vida dos outros. Não tenho tempo. A minha vida é muito cheia de tarefas. Eu acordo desde as 5 da manhã em atividades todos os dias e vou dormir à noite. Eu tenho atividades todas. Não tenho tempo para ficar avaliando o outro. Eu tenho tempo para avaliar a minha vida, cuidar da minha vida. Eu não tenho, o ego inflado não tem poder sobre mim por causa disso. Eu tenho a identidade de Cristo, eu tenho a mente de Cristo como o apóstolo São Paulo. E seu veredito sobre si não importa, pois está bem resolvido consigo mesmo. Então é tão bom saber disso. E ele coloca aí um terceiro pontinho aí importante nesse texto que a gente leu aí, descobrindo agora o ego, a sua transformação. O Senhor é quem me julga. Isso é muito importante. Quer dizer, o veredito para a minha vida é do Senhor. A única opinião importante é de Deus. E ele está renunciando à sua visão e se apegando a Deus. Não importa o que as pessoas pensam dele e nem o que ele pensa dele mesmo, né? Porque, na verdade, a identidade dele é pautada no que o Senhor diz sobre ele na Bíblia. Ele está pautado agora na Bíblia, ele tem Jesus Cristo no seu coração e automaticamente desaparece totalmente o ego, porque agora o trabalho dele é outro centralizado, não é? E o centro da vida dele é cristocêntrico. Ele é o centro, não o eu mais, não eu sou, eu posso, eu realizo, coisas desse nível. Agora veja bem, e olha, elevar a sua autoestima a partir da opinião dos outros é horrível. As pessoas vivem em função dos outros, postam nas redes sociais em função dos outros. É uma coisa terrível. A pessoa está super desesperada, qualquer coisa, até velório se posta. Até velório se posta em redes sociais para, sabe, o ego inflado. Até, às vezes, eu vejo até nos hospitais postando coisas que não deveriam fazê-lo, mas isso é cada um, isso é a minha opinião. É uma armadilha terrível, porque vai se frustrar. Quem vive em função do outro, a voz do povo não é a voz de Deus. Isso eu lembrava do grande jogador Pelé falando em uma propaganda, a voz do povo, a voz de Deus, não é a voz de Deus, a voz do povo. Se fosse a voz de Deus, não teriam crucificado Jesus Cristo. Então, entretanto, as expectativas de Deus, nosso respeito, são exatas. Então, o mais importante são as expectativas de Deus conosco. E elas são exatas, e não a das pessoas, porque as pessoas são temporais. Observemos aí hoje, nos jogos políticos que já estamos vivendo, cada um de um lado, era de um lado e de outro, ou é direita, esquerda, cada um, tudo vale tudo. Por causa da opinião do outro, o ego inflado tem essa questão em si. E nós sabemos realmente, como o apóstolo São Paulo aprendeu, nós somos pecadores. E começa a ver a transformação do nosso ego, acaba eliminando esse ego inflado, quando nós percebemos que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Romanos 3:3 é o que a Bíblia diz. Nós somos todos pecadores. E ainda vai. E nada que é bom fazemos vem de nós. É Deus que produz em nós. A essência de Deus é amor, Deus é amor. E é esse amor que habita em nós através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Tiago 1,17 nos diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. E ainda, também sabemos que somos alvos
da graça de Deus. Isso é fundamental. A graça de Deus é o que importa. E João 3,16 é o texto mais conhecido em nível mundial. É o texto mais traduzido. E é a grande verdade para nós. Para que a gente possa ter esse ego transformado. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O segredo para eliminar o ego inflado é Cristo ser o centro da nossa vida. É o cristocentrismo na nossa vida, ele é o centro. O eu já não tem mais domínio. E eu não tenho nada, eu não posso nada, eu não sei nada. Olha bem o que nós estamos vivendo aí com essa tragédia ambiental, né? A gente percebe, nós não temos nada. O próprio mundo está em transformações, mudanças. O único que pode responder a nós tudo que está acontecendo é realmente o nosso Deus. E é Jesus Cristo o único que pode nos dar sabedoria para enfrentar, para viver e viver uma vida de amor ao seu semelhante. E ainda observamos que em Efésios 2, 8 e 9, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. É o dom dado por Deus, essa coisa maravilhosa, é Jesus em nós, dominando a nossa vida, e o eu totalmente subjugado em relação à ação dele. E o ego transformado, então, não é mais inflado, mas é saciado. O apóstolo São Paulo agora está saciado interiormente. Há um texto que a gente sempre comenta, né? Há um vazio no coração do homem que só Deus preenche. Não vou dizer quem é, porque já vi muitos autores falando, mas é uma verdade. A única pessoa que pode preencher o vazio é Deus. E o dia que o apóstolo São Paulo teve Jesus Cristo, o encontro com ele no caminho de Damasco, a transformação da vida dele, o ego dele desapareceu. Porque ele fazia isso, realizava aquilo, prendia isso, esteve até na morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, e a coisa mudou por completo. Ele era agora guiado por Deus, porque agora estava ali para servir a Deus. E esse é o ego transformado para servir a Deus e servir ao próximo. Porque a verdadeira religião é essa, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E a pessoa jamais não se sente ferida, quando afrontada não fica mal, quando é criticada não fica mal. E não se pauta porque pela opinião das pessoas, mas é satisfeita com aquilo que Deus tem feito e com as funções que exerce. Porque as pessoas são volúveis. Observe aí, faça uma pesquisa no mundo aí dos sites de busca e veja como mudaram as pessoas, como são outras pessoas, mudaram, as opiniões mudaram. Ficamos até a pessoa quando é questionada, não sou eu mais, não tem problema. Querem até apagar da internet porque as pessoas são volúveis, mas o nosso Deus é o mesmo. E a palavra de Deus é a mesma. E é isso que o apóstolo São Paulo teve a transformação completa na sua vida. E é o que ele está, através de Jesus, e é o que ele está mostrando. É isso que falta na vida das pessoas. Jesus Cristo. Caso contrário, o ego continua totalmente inflado. E a pessoa tem a necessidade muito de pensar em si, né? E vive muito para si. Observemos, nós fizemos campanhas para as necessidades dos nossos irmãos lá do sul do Brasil, do Rio Grande do Sul. E muitas pessoas ajudaram, muitas pessoas não tiveram o amor ao próximo, nem se indignaram em nada em relação a eles. Por quê? A pessoa não pensa na necessidade do outro, ela só pensa nela, só quer saber dela, só quer saber da família dela. E a gente observa muito bem, isso acontece conosco, às vezes vem um acidente de carro sério aí, e a gente corre ver se não tem algum conhecido, algum parente. Não tem, a gente nem dá importância. Isso é trágico, é o que a gente vê. E aí o apóstolo, ou melhor, o Evangelho de Mateus, capítulo 22, 39, traz para nós. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Então, a partir do momento que o ego é transformado, o amor dele é, em primeiro lugar, a Deus e ao próximo, né? Mas pensa no bem do outro e busca o amor ao próximo como a si mesmo. Ele quer o bem do outro. E a gente vê os exemplos do Brasil solidário. Está unindo a nação do norte ao quase sul ali. As pessoas estão juntas, ajudando as carências, as necessidades das pessoas. E é claro que o ego inflado, o que fazer? A gente já conheceu esse ego como ele é. Eu não quero viver nessa vida de vazia, dolorida,
atarefada, tem que sempre estar sempre ali, a postos e frágil. Agora a gente descobriu como ser transformado. E agora, em último lugar, como é essa transformação, que é importantíssima, né? O apóstolo São Paulo começa a mostrar para nós aí que não se importava com o julgamento dos outros e nem com o seu auto-veredito. Não estou nem aí preocupado com o que a pessoa pensa, acha, diz. É triste a gente ver as pessoas vivendo em função das outras. Romanos capítulo 5:1, ele traz esse ensino a nós. Tenho sido, pois, justificado pela fé, considerado justo pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é o mais importante. Esse ego inflado, ele não tem paz. Ele vive atormentado de manhã, tarde e noite, está sempre atormentado, sempre procurando viver em função da opinião do outro, tal. Ele não está bem com ele mesmo. E o único que pode deixar realmente trazer paz a esse coração é o que o apóstolo Paulo encontrou no caminho de Damasco. É Jesus Cristo, porque somos justificados, nós somos considerados justos, não pelo que nós fazemos diante de Deus, mas pelo que Cristo fez por nós. É tão bom saber que Ele pagou toda a nossa dívida. E é claro, Ele nos dá o dom da fé. E por meio da fé, dada por Deus a nós através da ação do Espírito Santo, nós encontramos a paz com Deus. E essa paz elimina por completo a necessidade da pessoa de ter a aprovação dos outros. E esse é o tormento do ego inflado. E nós também não precisamos da nossa própria aprovação. Estou preocupado com a minha aprovação. Não estou, porque eu já estou saciado com Cristo no meu coração. É o que o apóstolo São Paulo ressalta, e a nós que já o temos como Senhor e Salvador. E a justificação pela graça é mediante a fé em Cristo. E quando ele aceitou essa verdade, né, e andar no caminho de Jesus, ele deixou os caminhos que o apóstolo São Paulo andava, perseguindo os cristãos e tal. Ele conheceu aquele Jesus ao qual ele perseguia os cristãos que o seguiam. Ele passou a ser um seguidor. E isso ajuda a não mais inchar o ego. E olha que o apóstolo São Paulo era uma sumidade. Ele escreveu metade do Novo Testamento. Você pode observar aí os livros do Novo Testamento, começa com Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão, até aí. Alguns dizem que Hebreus é dele, mas não tem comprovação. Então, parece, né, a gente lendo o livro e tal, mas ele escreveu aí praticamente metade do Novo, é uma sumidade, mas para ele nada disso importava. O importante, ele fez tudo para a glória de Deus através de Jesus Cristo. E uma colocação até que o próprio livro coloca para nós. Outros nos avaliam segundo as suas visões de mundo e das impressões que causamos nele. As pessoas avaliam a gente, só de olhar as pessoas avaliam a gente, e nem sempre, a primeira impressão nem sempre é verdade. E a colocação aí, fazemos um juízo de nós mesmos de acordo com a nossa autoimagem positiva e negativa. Horrível a pessoa que tem uma imagem negativa dela mesma. É terrível viver nisso. Nós não temos imagem negativa porque quem habita em nós é Cristo. É o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu sou filho do Rei. Não é? Isso é importante, né? Eu lembrei que a filha do rei Pelé, ela foi uma delas, né? Uma das filhas, foi renegada, a Sandra. E ela escreveu um livro, A Filha que o Rei Rejeitou. Na verdade, é triste, né? O livro é triste, a história em si, mas nós não somos rejeitados pelo Rei dos Reis. Ele não nos rejeitou, ele nos chamou para sermos filhos dele, somos da família de Deus. Essa é a imagem que eu tenho, eu sou filho de Deus. Não me importa se me tratem bem ou mal, se são injustos comigo ou não, eu sou filho do Rei, Senhor dos Senhores, não é? E é bom que Sandra, a esposa, conheceu Jesus, e ela morreu com Jesus. E hoje ela está no céu com Jesus, né? Vivendo a vida, filha do Rei dos Reis. Além de filho de Pelé, é melhor ainda, ela é filha do Rei dos Reis. Por isso que o apóstolo São Paulo coloca lá em Romanos 8:1. Agora, portanto, já há nenhuma condenação para o cristão em Cristo Jesus. Nada me condena mais, porque eu sou salvo em Cristo. E olha, e ele coloca ainda Romanos 8:39. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a minha autoimagem. Eu sou filho do Rei. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, o dono, Ele me dirige, Ele me guarda. Eu estou com Ele. E importa os homens, são todos perecíveis. Vejam aí as tragicidades que houveram nos temporais. Leva
tudo, todas as coisas, para mostrar para nós que o mais importante não é o corpo, é cuidar da alma, porque o corpo fica aqui na terra e a alma vai para Deus na eternidade. O apóstolo São Paulo, ter essas verdades na mente, foi realmente como houve a transformação na vida do seu ego. E agora o seu ego não existe mais, não tem mais ego inflado, porque quem está no centro da vida dele, a glória dele é para Jesus Cristo. Concluindo a nossa meditação. A igreja de Corinto, né? Ela trabalhava com vários egos de cada partido, né? Cada partido tem o seu ego. Ah, eu sou de Paulo, né? Ó, inflado. Ah, eu sou de Apolo, que foi realmente um grande servo de Deus. Paulo fundou a igreja, o Apolo deu a sustentação à igreja. Ah, eu sou de Pedro, olha o Pedrão aí. Eu sou de Cristo. Olha bem a situação. Cada um inflando na sua resultado desses egos todos inflados. Agora veja bem, na verdade Paulo, Apolo, Pedro, tudo era igreja. E é o que diz em 1 Coríntios 3:22. Seja Paulo, olha bem, gente, que é isso? Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês. E observemos também, ainda ele diz, mais importante ainda, e a igreja é de Cristo. Eu vejo hoje as pessoas preocupadas com as denominações. Cada um deve ter a sua igreja, sua church aí, famosa e tal. Tudo bem, mas o mais importante é ser da igreja de Cristo. Pessoas preocupadas com placas de igrejas e tal. É importante ter as suas igrejas, participar dos cultos. É importante isso, essa comunhão e tal. Mas veja bem, o mais importante do que tudo isso é ser da igreja de Cristo. E vocês são de Cristo, é Cristo de Deus. Isso é o mais importante. Então, somos de Cristo e tudo é dado a nós por Cristo, que recebeu tudo do Pai. Olha aí, concluindo. Mateus 11:27. Todas as coisas que me foram entregues por meu Pai. Veja bem, não tem nada para se inflar. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. E foi revelado a nós. A verdade, o Espírito Santo nos acordou, nos deu esse privilégio. Mas nós somos dele. E o que realmente importa é o que o Senhor pensa de nós. E é claro, agora, eu vou concluir lembrando do grande servo de Deus. Ele era mais conhecido como Tim Keller, mas o nome é Timothy Keller. E ele tem essa frase aí que está presente na sua obra. A opinião de Deus é a única que interessa. Então, diante do ego inflado, lembre-se bem disso. Se tiver tentações a ele e tal, lembre-se, não é importante a opinião dos outros. O que importa, e o Tim Keller, que hoje já está, ele faleceu ano passado, ele teve um câncer no pâncreas e Deus o tomou para si. Ele está na glória agora. A opinião de Deus é a única que interessa. Por isso, olha, se você quiser ainda mais aprender, é lindo, eu tentei retratar assim a minha visão do livro, né? E se você procurar ainda no YouTube, tem muitas visões, tem muitas análises, é interessante, né? De todos os tipos, teólogos ou não teólogos, pessoas que avaliaram o livro. E o livro aí, coloca na sua agenda, pode comprar aí no Amazon, quer dizer, pode ir comprar, ou nas livrarias que não são virtuais, Ego Transformado. Esse é a capa do livro. Fica aí a sugestão, né? Que nós realmente possamos viver uma vida sem o ego inflado e que Cristo esteja reinando, presente, nos usando para a glória dele. Que Deus abençoe. Amém. Antes de cantarmos o hino, nós vamos fazer a oração. E oremos. Senhor, como é bom ver a resposta às nossas orações. Como é bom sentir o teu amor, sentir a tua paz, a tua alegria. E principalmente ver o Senhor operando em nós. E o Senhor operou na vida de Laurinha. Nós tivemos tanto tempo orando por ela. E a alegria hoje de saber que ela parou de tomar o único remédio, o tratamento. Tudo foi dissipado da vida de Laurinha, Senhor. Gratos porque Aide, hoje, uma das irmãs que oram, Aide Antônio de Camargo, ela está aniversariando essa semana. Abençoe aquela vida, Senhor. Também, Senhor, estamos felizes pela recuperação da dona Maria Odete e a sua nora Adriana, além do seu filho, em relação à dengue. E também a sobrinha neta de Rosinha. Gratos pela recuperação deles, Senhor. Estamos, Senhor, também a interceder. É claro, pelos irmãos do Rio Grande do Sul, pelos gaúchos,
Tem misericórdia, ó Pai, cessa aquela chuva naquele lugar, que eles possam voltar para suas casas, reconstruir as suas vidas e cura-os daquele trauma que eles estão a passar. E seja, ó Pai, também acompanhando o Lúcio, esposo da Araci Rodrigues, Senhor, além da dengue, ele passa por alguns problemas emocionais. Cura-o, Senhor. E nós não esquecemos, ó Pai, da Adriana, a nossa querida amiga jornalista, está lá em Jaú, combatendo o câncer. Abençoa o seu tratamento, ó Pai. Tem misericórdia da Tânia também, que está um pouco distante de nós também, em relação ao câncer, lá na Itália, Senhor. E seja, ó Pai, também com aquela irmãzinha que está lá no Japão, precisando da Tua graça. O Dal precisa tanto do Senhor, a Ivani, o Renato Mila, a Juliana e o Carlos Matos também, precisando da Tua graça, do Teu poder. E também, ó Pai, esteja cuidando da Jocélia Kisman, Senhor, nesse momento de recuperação física dela. E nos alegramos muito, ó Pai, porque o Elton está voltando a ver. Gratos, ó Pai, que o Senhor está respondendo às nossas orações e abençoando o seu tratamento, Senhor. Guarda, Senhor, o trabalho dos Samaritanas Percy, ali no sul, e estão fazendo um trabalho eficiente ali, ajudando. Vieram dos Estados Unidos, essa organização não governamental, e agradecemos muito pelo pastor Jaime Cisterna, que está lá a trabalhar. Queremos interceder pela consagração do pastor Evandro, da Igreja Batista do Palmital. Cuida dele, Senhor, o abençoe nessa nova missão. Guarda a Rosângela também, nossa amiga Aliaga, com essa gripe forte, seu marido, sua família, esteja cuidando deles. Esteja, ó Pai, com a Larissa, que precisa da Tua graça, do Teu poder. Também a Maria, Senhor, com alguns problemas mentais, assista com a Tua graça. Tem misericórdia, Pai, da minha amiga Sandra Citrone, e seja abençoando o tratamento, abençoando no combate ao câncer. Ó Pai querido Barbosa, oramos por ele e o Senhor o levou para morar consigo essa semana. E seja, ó Pai, confortando a sua família. Guarda a vida de Margarida, de Adriano, de Eliane e todos os netos, os que são ligados a ele familiarmente. E seja, ó Pai, também cuidando do pastor Eduardo e recuperando a sua saúde no combate ao câncer. Agradecemos porque o Senhor tem cuidado do Dal, o abençoando. Esteja, ó Pai, também com o Simval e Jéssica, nesse momento da sua operação, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, por essa hora de comunhão. Nos abençoa, ó Pai, tira de nós esse ego inflado e que Jesus Cristo possa usar as nossas vidas e nós possamos viver a vida realmente, combatendo o ego inflado, amando a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo a si mesmo. Guarda o nosso país, tem misericórdia da nossa nação, guarda as lideranças políticas, ou melhor, executiva, liderança legislativa e judiciária em nível federal, estadual e municipal. Seja abençoando a nossa nação. Agradecemos por esse momento, por essa hora tão especial de comunhão. E todos que participaram da Escola Dominical agora, estão assistindo, participando, que a Tua graça, que o Teu poder, que a Tua bênção esteja com todos. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Amém. E vamos agora cantar o hino. Oh, quão preciosa e rica promessa de Jesus Cristo, celeste Rei, ao que confia na sua graça, diz Ele: nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, porque eu nunca te deixarei. Para remeter, vem o meu sangue, vem sem demora, pois te chamei. Meu para sempre, Tu és agora, nunca se nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não
temas, porque eu nunca te deixarei. Ainda que em ti fosse escolhido, jamais vaciles, porque te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Seguro sempre te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas.